Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, MENED, realizou recentemente a Conferência Nacional sobre Educação de Qualidade em Moçambique, para refletir sobre o estágio da educação no país. A conferência foi realizada numa altura em que o país se debate com desafios como turmas numerosas e a fraca inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no Sistema Nacional de Ensino, fatores que contribuem para a fraca qualidade de ensino. O pelouro da educação foi instado a focar nos 4 pilares da educação, nomeadamente aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, a serem compiladas num plano de ação final e definir estratégias e caminhos a seguir para o fortalecimento do Sistema Nacional de Educação. A questão da inclusão mereceu igualmente a atenção, visto que o país implementa desde 2020 a Estratégia de Educação Inclusiva que prevê, até 2029, aumentar a participação de crianças com deficiência no sistema de ensino, que se situa em apenas 1 em cada 3 crianças com deficiência. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, MENED, reflete sobre a qualidade da educação em Moçambique. Ativistas sociais consideram que a estratégia de educação inclusiva vai assegurar o cumprimento de um direito fundamental, o acesso à educação. Falar da estratégia de educação inclusiva em Moçambique é o culminar do cumprimento daquilo que são os direitos das pessoas com deficiência com relação à educação, conforme prega o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A responsabilidade dos governos de construírem programas de educação que sejam inclusivas para as pessoas com deficiência. Então, Moçambique tomou um passo gigantesco e corajoso ao adotar essa estratégia composta por pilares fundamentais relacionados com aquilo que é o propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Por outro lado, Conceita Sortane, antiga ministra da Educação, destaca o papel da mulher empoderada na mobilização de outras mulheres. A própria mulher, primeiro, tem que se envolver neste grande desafio. E o envolvimento, o que é que significa? A pessoa tem que se sentir que, para que possa participar no desenvolvimento do meu país, tenho que estudar. Então, se eu tenho que estudar, obviamente, tenho que mobilizar as outras mulheres. E para mobilizar as outras mulheres significa que empoderar a mulher, financiar a mulher para estudar, fazer com que a mulher desista daquele fenômeno que são os casamentos prematuros. Eu penso que vale a pena, porque educar uma mulher é educar uma nação. O edil da cidade de Maputo, Enéas Comiche, avança algumas atividades que podem ajudar a melhorar a qualidade de ensino no país. Para a formação do capital humano através da promoção de Olimpíadas escolares, concursos de redação sobre temas selecionados que desenvolvem a capacidade analítica de busca e sistematização de informações, educação ambiental, principalmente sobre o saneamento do meio, conhecimento, prevenção e mitigação dos efeitos indesejáveis das mudanças climáticas, apoio a atividades extracurriculares como a criação de hortas escolares e cantins ecológicos nas escolas, instalação de oficinas vocacionais, provisão de meios de compensação a crianças com problemas de locomoção. Dentre diversos assuntos abordados, o Presidente da República, Filipe Nyusi, destacou os 4 pilares da educação. Na essência, queremos ver definidas estratégias e caminhos a seguir para o fortalecimento do Sistema Nacional de Educação, de modo a responder aos 4 pilares da educação, a saber, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Estes pilares deverão ser compilados num plano de ação da conferência. Segundo Nyusi, além de ser acessível para alunos com necessidades educativas especiais, a educação deve envolver a comunidade. Todos os moçambicanos, sem discriminação, têm acesso à educação de qualidade,
Segundo, a aprendizagem que ocorre nas escolas e outras instituições de formação seja útil para os beneficiários, para a comunidade e o país de forma sustentável. Terceiro, o professor e o professorado seja de fato professor da escola e dignificado da comunidade. Isso. Implementada em 2020, a estratégia de educação inclusiva tem como objetivo garantir que os índices de analfabetismo na comunidade de pessoas com deficiência possa reduzir, pois apenas 1 em cada 3 crianças com deficiência frequentam uma escola, de acordo com o MINED. Em Moçambique, todos somos iguais perante a lei. É dever do Estado garantir que todos os cidadãos tenham acesso a serviços básicos, como saúde, educação, informação, entre outros. A educação no ensino primário em Moçambique é gratuita para todos. Em 2014, a UEM introduziu o curso de licenciatura em Língua de Sinais de Moçambique. Apesar deste grande feito, a inclusão ainda não é efetiva, pois persistem problemas de acessibilidade, defendem participantes da Conferência de Reflexão sobre a Inclusão no Ensino Superior. Para reduzir as assimetrias na participação dos estudantes com deficiência, docentes e investigadores da UEM propuseram algumas soluções. Veja quais na peça que se segue. Há cada vez mais pessoas com deficiência à busca de formação superior em Moçambique, mas esta procura não tem sido acompanhada pela capacitação do corpo docente em matérias de inclusão e muito menos da adaptação de infraestruturas, constata um estudo de investigadores da Universidade Eduardo Mondlane. O objetivo é garantir que, primeiro, todos tenham acesso a uma educação de qualidade, não é? E partimos como base a promoção, não é, destes direitos, que é direito de todo cidadão, o acesso à educação, o acesso à formação de qualidade, não é? E no contexto da educação inclusiva, é criar ambientes funcionais e favoráveis para que todos aprendam num ambiente saudável, num ambiente favorável, em interação com os outros pares e em interação com um ambiente que favorece aprendizagens funcionais, que favorece a interação nas diferentes tipologias de necessidades educativas especiais e, neste contexto, criar condições de haver sinergias para que tenhamos uma educação de qualidade, para a qualidade e para todos. Como ponto de partida, para se sair desta situação de inacessibilidade, o docente e investigador José Chilaúle defende a necessidade de se dedicar especial atenção à formação de professores. O objetivo, de facto, é contribuirmos para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem às pessoas com deficiência, ou seja, com necessidades educativas especiais, do ponto de vista de formação dos professores, educação das infraestruturas, de todos os espaços físicos e também na componente aquisição dos materiais específicos. Para Chilaúle, só teremos um ensino superior de qualidade e inclusivo quando todas as barreiras físicas e socialmente impostas forem eliminadas. Nós identificamos muitas barreiras, principalmente arquitetônicas, de acessibilidade e atitudinais, né? Nas arquitetônicas, o problema dos edifícios não adequados, a acessibilidade tem a ver com dificuldade de informação por parte dos estudantes para prosseguirem com as suas atividades acadêmicas, e atitudinais, a maneira como os professores têm feito as práticas pedagógicas, principalmente na componente avaliação. Apesar dos constrangimentos, já há avanços assinaláveis, sobretudo no que toca à formação dos professores. Tem sido um desafio e temos feito esforços. A Universidade Eduardo Mondlane, especificamente no Centro de Desenvolvimento Acadêmico, CDA, tem dado formações, não é, contínuas relacionadas a diversas áreas psicopedagógicas e também especificamente nas áreas de educação inclusiva, não é, que têm tido conteúdos para criarem
condições de os professores, refletindo na ação, garantam maior inclusão para todos aqueles que entram na sala com alguma necessidade educativa especial, não é? Então os professores estão a ser capacitados, formados para refletir na ação com relação aos aspectos da educação inclusiva. Estamos já na fase de integração. É integração. É integração porque os estudantes é que se adaptam às condições que a instituição de ensino oferece. Então nós consideramos que a fase de implementação é mesmo integração escolar. Importa referir que o simpósio sobre ensino superior e inclusão decorreu no campus principal da cidade de Maputo e contou com a participação de pouco mais de 200 pessoas. A educação inclusiva no país é possível, basta o esforço de todos. Neste segundo bloco temos mais informações para partilhar consigo. Não troque de canal, aprenda mais sobre os direitos das pessoas com deficiência e inclusão social. Olá, hoje vamos falar das eleições. A eleição é o processo de escolha das pessoas que vão dirigir o país. No nosso país, este processo acontece de 5 em 5 anos. Existem eleições municipais e eleições gerais. As municipais servem para escolher quem vai dirigir o município, enquanto as gerais servem para escolher quem vai dirigir o país. Neste ano, a 11 de outubro, decorrem no país as 6ª eleições municipais. A condição para eleger é ter se recenseado e cada eleitor exerce o seu direito no posto de recenseamento onde se tiver recenseado. Lembre-se, as eleições realizam-se a 11 de outubro próximo e cada eleitor deve votar no posto de recenseamento onde se recenseou. Olá! Você vai aprender sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Bom, eles são muitos, mas vamos tratar com alguma profundidade de alguns que têm a ver com o corpo de cada um. Não se preocupe, porque até ao fim do vídeo você ficará a saber o seguinte: quando e com quem se deve iniciar a vida sexual? O que fazer quando for esforçado a manter relações sexuais com outra pessoa? Bom, vamos falar de outras coisas também, mas estes 2 pontos que mencionei são os mais importantes. Você sabia que os direitos sexuais e reprodutivos são parte dos direitos humanos? E quando estes direitos são respeitados, as pessoas podem desfrutar das relações sexuais e amorosas de forma satisfatória e segura, livres de coerção, violência ou medo de contrair uma infecção ou gravidez não planeada. É por isso que todos nós temos o direito de fazer nossas próprias escolhas e uma delas é tomar decisões sobre o nosso corpo. Sim, o corpo é nosso e ninguém mais tem poder sobre ele. Diga comigo: é meu direito e minha liberdade escolher com quem desejo estabelecer relações sexuais sem pressões ou imposições de quem quer que seja. Mas o que podes fazer quando sentes que um destes 2 direitos estão a ser violados? Mantenha calma e procure os seguintes serviços. 1. Os serviços de violência baseada no gênero das unidades sanitárias ou nas esquadras de polícia. 2. Ligar para a linha verde, linha grátis Fala Criança, através do número 116. Olá! Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, falamos sobre o estágio e desafios da educação em Moçambique no âmbito da implementação da Estratégia de Educação Inclusiva 2020-2029.
Neste bloco, para começar, vamos refletir sobre os programas implementados para o combate a novas infecções por HIV no país, uma epidemia que afeta 12% da população adulta. Especialista da ONU-SIDA em Moçambique, Michael Kawakau, diz que os índices de novas infecções podem reduzir se trabalhar da base e desmistificar esta doença na sociedade, bem como incluir as pessoas com deficiência na recolha de dados sobre o nível de seroprevalência no país. Veja a peça. 12 em cada 100 pessoas adultas vivem com HIV em Moçambique, segundo dados do INCIDA 2022. Não há informação específica referente a pessoas com deficiência. Entretanto, o representante da ONU para a área do HIV em Moçambique, Michelle Kawakau, considera pertinente incluir a deficiência como indicador na recolha de dados. Gostei muito durante o Diálogo Nacional organizado pelo CNCS, a Comissão Nacional do Combate à SIDA, em janeiro. As pessoas com deficiência pediram que agora seja incluído nos indicadores também a deficiência. Além de ter o sexo, a idade, também inclui a deficiência. Então, esses são os avanços que devemos apreciar e reconhecer e continuar o trabalho de informações, de formações, de comunicações. É só assim que vamos conseguir mudar as coisas. Embora haja avanços na prevenção e combate ao HIV, Michelle considera ser importante continuar a redobrar esforços para evitar efeitos negativos. Se você olhar bem a nível mundial, a África que está mais em risco, onde a epidemia não tem diminuído como a gente queria, apesar dos esforços feitos. Então, eu diria que continuamos nessa senda dos esforços. Em termos médicos, muitas coisas positivas foram conseguidas. As pessoas vivendo com HIV, há anos atrás, precisavam de muitos comprimidos diariamente. Hoje em dia, são comprimidos. Então, em termos médicos, está quase resolvido. Com leis mais eficazes e apoio alimentar às pessoas vivendo com HIV, os níveis de desistência do tratamento reduziria significativamente, defende o especialista. E as leis permitem isso. Hoje em dia, uma pessoa vivendo com HIV pode trabalhar, deve trabalhar, pode conseguir se alimentar. Temos muitos casos de sucessos para poder se alimentar devidamente e continuar o tratamento. Temos primeiro que pensar em nossa vida, como ficar em vida, como fazer esforço para manter a nossa vida, a nossa saúde e muitas coisas. Michelle defende a desmistificação desta doença a fim de alcançar uma maior qualidade de vida dos portadores desta doença. Que para a HIV-Sida existe um tratamento apropriado, que para a pessoa infectada por HIV-Sida, tomando a medicação apropriada de maneira regular, pode chegar a carga viral supressa. Para a pessoa vivendo com HIV-Sida, tendo uma vida equilibrada, vai viver, pode chegar a viver muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, são essas informações que temos que levar à população e, ao mesmo tempo, dizer à população que o estigma e a discriminação não é a via. O estigma e a discriminação afastam as pessoas do tratamento. O estigma e a discriminação afastam as pessoas dos hospitais. Os dados resultados do inquérito feito pelo INS em 2022 constataram que as mulheres dos 15 aos 39 anos são as que representam maior percentagem, com 15%, contra homens
com 9%. De Jangamo, província de Inhambane, chega-nos uma ótima história de superação do jovem Romão André, que mostra a todos que, para sonhos, não há limite. Jogador de futebol, ele sonha representar o país em competições internacionais. Acompanhe. Local onde vamos conhecer a história do jovem Romão André, que se notabiliza pelo seu talento. Bastante otimista, ele conta como tudo começou. Eu comecei a gostar do futebol em 2006, quando eu vi Lionel Messi jogar. Foi por este caso que eu comecei a jogar já, comecei a treinar porque gostei muito do futebol dele, tinha que seguir a ele. Os meus colegas me tratam como uma pessoa normal, né? Como já me conhecem, já joguei várias vezes com eles, mas o adversário sempre tem desprezado a mim. Mas sendo assim, eu entro em campo e demonstro o que eu sei fazer. E dali o adversário já fica preocupado comigo, mas eu entro em campo fazer o que eu sei fazer. Romão André é capitão da equipa principal do Machaquene de Cumbana, a segunda colocada no campeonato local, com um total de 12 equipas. Bastante confiante, encontrou no desporto uma forma de vencer barreiras. Eu me sinto uma pessoa qualquer, aliás, uma pessoa normal, sim. Uma pessoa normal como qualquer uma pessoa, sim. Não, nunca me senti assim diferente porque sou deficiente, não. Ainda não me senti assim. Sim. Na verdade, nos princípios, fases, né? Eu, na verdade, às vezes tinha medo de mim mesmo. Sim. Por quê? Por causa da minha deficiência. Eric Nhanombe, mesmo sendo adepto de uma outra equipa rival, rende-se ao talento do jovem jogador. 20 anos que eu acompanho a bola como o de escape. Eu sou de escape. Agora, onde que eu venho, está a ver boa bola e ficar muito atento com a bola. A ver a pessoa a jogar. Campeonato está a andar bem. Campeonato está a andar bem. Também o Romão, no campo deles, anda bem com a bola. E está a pôr bolas na baliza. Opinião igualmente é partilhada por Eduardo Machava, selecionador de futebol em Cumbana e docente universitário. Romão como um atleta de futebol, um grande atleta de futebol em miniatura, digamos assim, porque é um jovem, mas um jovem promissor. Eu não vejo qualquer tipo de problemas para integrar o Romão para a prática do desporto formal, neste caso. A alegria de Romão e de outros jovens é só possível graças ao apoio de El Filmone, um empreendedor local que tem lutado pela massificação do desporto em Cumbana, um projeto ambicioso cujos resultados são visíveis, segundo os nossos entrevistados. Para criar esta infraestrutura, eu fiquei entusiasmado, extremamente maravilhado quando vi este complexo aqui. As bancadas que nós estamos a ver ali, com departamentos ali para árbitros, para balneários, para as equipas, para a sala de musculação, para o posto médico. Enfim, e tem uma tribuna no primeiro andar, coisas raras nos momentos atuais. É um complexo que vem aí, porque as ideias não param por aqui. Estamos felizes pelo apoio que Filimone deu-nos pela construção deste campo. O estádio Filimone, construído de raiz em 2021 e batizado com o nome da família, também acolhe outros eventos desportivos. Aprender é importante. O caro telespectador está convidado a enriquecer os seus conhecimentos em língua de sinais de Moçambique. Olá! Está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer os seus conhecimentos em língua de sinais? Pois bem, na aula de hoje vamos aprender a sinalizar o nome de algumas doenças congênitas. Paralisia cerebral, microcefalia,
hidrocefalia. Vamos repetir? Paralisia cerebral, microcefalia, hidrocefalia. A nossa aula de hoje termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. Para tal, é só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. A nossa viagem de hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Você pode continuar a ver e rever o nosso programa e outros conteúdos a qualquer hora e onde quer que esteja. Só deve visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.